Olha só, para uma outra notícia. Donald Trump criticou a desvalorização do real e avisou que vai taxar importações de produtos brasileiros. O recado foi dado pelo Twitter, endereçado também aos argentinos. Trump escreveu o seguinte: Brasil e Argentina estão promovendo desvalorização em massa de suas moedas, algo ruim para os nossos fazendeiros. Portanto, tendo efeito imediato, vou restaurar as tarifas sobre aço e alumínio que são importados aos Estados Unidos desses países. Hoje, na saída do Palácio da Alvorada, questionado sobre o tweet, Jair Bolsonaro disse que vai conversar com Paulo Guedes, ministro da Economia, e, se for preciso, com Donald Trump. Sobre isso, a gente fala agora com Silvio Catiabava, que é sociólogo e diretor do jornal Le Monde Diplomatique Brasil. Oi, Silvio, tudo bom? Oi, Thalita, tudo bom? E você, como vai? Tudo certo. O que você achou sobre essa, não sei se a gente pode chamar de retaliação? Olha, Thalita, não é uma coisa inesperada. Na verdade, ele não está discriminando o Brasil particularmente. Essas declarações de tarifa, por exemplo, ele está praticando com a China em muito maior escala. É um olhar nacionalista que pretende defender a indústria, o comércio, os negócios americanos e favorecer os empregos sempre que for possível, né? Então, ele ainda não praticou isso, mas nós sabemos que para o Trump o Brasil não tem nenhuma importância nesse jogo. Ele já conseguiu concessões do tipo: nós liberamos de tarifa de importação, nós, o governo brasileiro, né, 700 mil toneladas de cereal importados dos Estados Unidos, foi aumentada a cota de etanol importado dos Estados Unidos, 600 milhões para 750 milhões de litros sem tributação. E ainda tem outras coisas, né? Por exemplo, aquela promessa do Brasil entrar na OCDE, favorecido pelos Estados Unidos, isso ficou a meio caminho, não seguiu. E o Bolsonaro, inclusive, liberou aquela reciprocidade exigida para os vistos nos passaportes, autorizando que os americanos podem vir aqui sem nenhum problema. Então, além disso, eles também negaram a abertura do seu mercado para a carne bovina in natura do Brasil. Então, não é uma surpresa essa taxação prometida sobre o aço e o alumínio, é para favorecer os seus negociantes, os americanos nisso, né? E nós estamos muito longe de poder ter uma reação a esse tipo de política que o Trump está propondo. Por exemplo, em 2005, durante a reunião da Cúpula das Américas, né, a América do Sul rejeitou a ALCA, a América Latina rejeitou a ALCA, né? Nós tínhamos uma posição de força porque éramos todos unidos, quer dizer, foram os países todos da América Latina que se manifestaram contra a aliança do livre comércio que os Estados Unidos propunha naquela altura, porque entendia como prejudicial à economia dos nossos países. Agora que foi dinamitada a Unasul, que o Mercosul está precário, vamos dizer assim, para dizer o mínimo, paralisado, e que os países não estão mais se somando numa negociação em um bloco, frente aos Estados Unidos, esse tipo de iniciativa do Trump não tem muita capacidade de reação da nossa parte. Mesmo que o presidente Jair Bolsonaro diga: eu vou telefonar para o Trump para resolver esse negócio, não é muito fácil acreditar que vai haver uma solução positiva para o nosso lado. Então, é uma política protecionista nacionalista dos Estados Unidos, e eles cada vez estão tratando a América Latina como seu quintal, sem nenhum respeito, sem nenhum diálogo, impondo, né, condições comerciais que favoreçam os seus negócios. Eu vejo um pouco dessa maneira esse anúncio do Trump. Ele não se efetivou ainda, a cobrança só foi anunciada que seria feita, mas mesmo se houver negociações aí, ele vai exigir novas concessões do governo brasileiro para poder não impor essa taxa. Então é um jogo de perde-perde para nós nesse momento. Claro. Agora, Silvio, eu queria que você falasse sobre Le Monde Diplomatique de hoje, que vai ao ar aqui na TVT, e vocês vão falar sobre tarifa zero, é isso?
Pois é, Thalita, pelo menos boas notícias a gente tem algumas para dar, né? Vargem Grande Paulista, aqui da Grande São Paulo, adotou a tarifa zero nesse mês no seu município. Isso quer dizer que todos os munícipes podem andar para lá e para cá como quiserem, no número de viagens que quiserem e não vão pagar tarifa. O custo desse trabalho, dessa tarifa zero, é absorvido pelo conjunto dos impostos pagos, né, à Prefeitura de Vargem Grande. E não é só Vargem Grande Paulista, nós já temos 16 municípios no Brasil que adotaram a tarifa zero. E isso o prefeito mesmo avaliou que tem sido muito positivo para a economia local. As pessoas que, por exemplo, moravam mais próximas do centro de outros municípios passaram a ir comprar em Vargem Grande. O dinheiro que era gasto na tarifa agora está sendo gasto para comprar outras coisas. A economia está se favorecendo. Os negociantes estão satisfeitos com esse resultado, né? E nós temos mais um exemplo que pode demonstrar, inclusive, as cidades do porte de Campinas, de Santo André, de São Paulo, que já lutaram pela tarifa zero em outras gestões, que isso é possível, né? Então, da mesma forma como nós temos que tratar a água, a energia e várias outras necessidades dos munícipes como bens comuns, agora nós podemos dizer que tem mais um município, Vargem Grande Paulista, da Grande São Paulo, que adotou o transporte e a mobilidade como um bem comum, que deve ser gratuito e universal. Pelo menos uma boa notícia, né, Silvio? Que ótimo. Pois é, nós estamos precisando mesmo. Né? Olha só, você que curte a TVT e quer contribuir com a gente para que a nossa programação chegue cada vez mais longe, se inscreva no nosso canal do YouTube /Rede TVT e torne-se membro. Ou então faça a sua contribuição em nosso Catarse. É só acessar catarse.me/TVT. A gente agradece.